Nem sempre o empreendedor acerta de primeira quando decide abrir seu próprio negócio. É como uma ciência. Tem que estudar, se planejar, testar, pesquisar. E muitas vezes a falta de conhecimento básico sobre o negócio é o responsável por uma série de erros. É o que a gente vai ver hoje no Onde Foi Que Eu Errei com a história da Renata Pissolati. Advogada, ela decidiu apostar num sonho e empreender no segmento de vinhos, com mais 2 sócios. Mas o projeto não saiu do jeito que ela queria. Vamos saber o porquê? Pois é, foi no Rio Grande do Sul que a Renata começou a sua história no empreendedorismo. Começou a trabalhar com vinhos, né? E aí conseguiu um sócio bacana, estava indo tudo certo. E conseguiu mais um sócio que trabalhou essa área de mídia. Mas aí teve uma série de problemas e acabou praticamente tendo que sair dessa empresa. O que será que aconteceu, hein? Onde será que foi que ela errou? Para a gente saber, ela está aqui ao meu lado. Tudo bom, Renata? Oi, Márcio. Obrigado por receber a gente, viu? Obrigada. Vamos sentar? Pra gente conversar melhor? Renata, então, como costuma dizer o pessoal, vamos começar do começo. Vamos lá. Como é que foi essa história do vinho? Bom, depois de uma transição de carreira da advocacia para o mundo do vinho, em fevereiro de 2021, eu comecei a buscar muitas informações, né, na internet sobre esse formato de empreender dentro do mundo do vinho. E aí me deparei com um evento que iria acontecer em Bento Gonçalves, a terra do vinho no Brasil, né? Com muita influência, enfim, de Itália, Alemanha, ali a região tem. E em setembro de 2021 fui para Bento Gonçalves. Já tinha ali dado os primeiros passos no meu negócio, que até então era um B2C. A gente atendia consumidor final. E aí eu conheci outros profissionais também, outras pessoas que estavam começando a empreender no mundo do vinho, assim como eu. Então você era advogada e resolveu empreender nessa área do vinho. Quando você fez isso, você se planejou como empresária? Ou foi aquela famosa história, vou tentar aqui, vou organizando aqui, vai indo do jeito que dá? Então, não teve planejamento e eu sei que isso também teve uma repercussão, digamos, eu não diria negativa, mas eu diria que talvez tenha sido mais doloroso começar a empreender sem esse tipo de planejamento. Então, quando eu resolvi largar a advocacia, por várias razões, mas entre elas um burnout, que a gente sabe que foi algo que aconteceu muito forte na pandemia, eu entendi que ali eu tinha uma outra opção de profissão, que eu iria encontrar a minha felicidade profissional. Então fui trilhando por esse caminho, mas respondendo a sua pergunta, sem nenhum planejamento prévio. A gente falou um pouquinho do planejamento administrativo da empresa, mas você também fez o planejamento financeiro ou entrou no bolo também de só ir tentando? Olha, foi um misto de tudo, mas diria que objetivamente foi uma grande tentativa. Eu tinha uma certa noção de como eu poderia, né, estruturar isso, procurei por especialistas, fiz algumas consultorias com o Sebrae também, que sempre ajuda muito a gente que está começando a empreender. E ali eu fui entendendo que eu precisava formatar melhor a minha empresa com alguns pilares, na verdade. Então, eu entendia que eu precisava ter o pilar financeiro, que eu precisava estruturar um pilar administrativo, um pilar comercial, um pilar de marketing. Então, no meio desses estudos sobre o vinho, também veio muito estudo sobre o empreender. E quando eu falo estudo, na minha visão, é muito também sair para campo e conversar com pessoas que já estão no ramo, que eu acho que essa prática de quem já vive o mercado traz muitas respostas para a gente. Então, foi um pouco disso tudo ao mesmo tempo para conseguir trazer uma visão mais completa de como que eu conseguiria agregar no meu modelo de negócio. Nesse primeiro ponto, você já consegue visualizar algum erro, além da falta de planejamento administrativo e financeiro? Olha, eu acho que tiveram vários erros. Vários erros porque quando a gente está novo num segmento, a gente desconhece algumas nuances, né? Que só o mercado diz. Os livros não dizem, às vezes o colega que trabalha com isso também não compartilha. O pessoal só fala da parte boa, né? Você é empresário, não vou ter chefe, vou ser dono. Sim. Mas esquece dessa parte, né? Sim, eu saberia que não seria muito fácil, mas eu enveredei por esse caminho com uma certeza muito grande de que era o que eu queria, né? Diferente da advocacia, que era mais por pressão, e o vinho por paixão.
eu comecei a entender que, apesar das dificuldades, eu conseguiria trazer um pouco mais de aquela força que a gente tira do além, que o empreendedor tem praticamente de um modo inato. A gente precisa, eu tinha e tenho até hoje muito isso. Então, talvez os primeiros erros tenha sido fazer algumas pequenas apostas, mas é que também eu acho que quando a gente empreende, a gente tem que fazer esse tipo de... A gente tem que arriscar. Antes da gente entrar nesse mérito de hoje, como é que você está hoje, eu queria voltar um pouquinho lá atrás para a gente entender um pouco mais como é que foi essa primeira questão com esse primeiro sócio. Você avaliou quem era, você viu o que ele poderia agregar naquele momento. Como é que foi esse primeiro trabalho com o primeiro sócio? Bom, nessa ida Bento Gonçalves, lá em 2021, eu conheci um grupo de outros empreendedores e cada um vivendo ali a sua dor. Me juntei com mais 2 amigos, que hoje são realmente amigos, e cada um em uma cidade. A gente olhou para as habilidades de cada um ali e falamos, bom, um tem mais o perfil do front, né, comercial, de network, de fazer eventos, de prospectar clientes. O outro tinha mais uma perspectiva de back-office, então ele era mais focado no financeiro, no administrativo, numa estrutura basilar da empresa, digamos assim. E o outro tinha capital de investimento. E aí a gente falou, bom, então talvez nós sejamos o trio perfeito para começar uma empresa, não é mesmo? E ali, alguns dias depois, esse amigo que seria o sócio do back office, né, que ficaria mais focado ali no administrativo, financeiro, ele disse que não faria mais a sociedade com a gente porque ele entendia que o perfil de negócio que ele queria, o modelo de negócio, era algo muito diferente do que a gente queria enquanto modelo de negócio. Diferente das habilidades comportamentais ali, ele tinha o sonho de ter um modelo de negócio diferente. Vocês estudaram essa questão do marketing, vocês estudaram o que vocês precisavam naquele momento? Ou também foi assim, você foi sentindo, como você falou antes, as dores e foi fazendo? A gente teve um estudo, sim, né, muito voltado no que a gente já encontra muito de conteúdo na internet. O outro sócio, ele era da área publicitária, então ele tinha uma perspectiva do que a gente conseguiria trazer para a empresa com o marketing. Mas quando a gente formou essa sociedade, né, de um ponto de vista informal, digamos, ele já tinha contratado uma agência. Então, a marca que ele tinha, ele fazia, ele foi começando a construir, digamos assim, a marca dentro ali de algumas redes sociais para trazer uma perspectiva de posicionamento digital. E eu aqui do meu lado também, enquanto a gente não era sócio ainda, engatinhando um pouco nisso. Não vou dizer que a gente começou assim, né, a torta e a direita, a gente chegou a fazer algum tipo de estudo, consultar algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que nem por isso a gente deixou de errar. Nem por isso a gente deixou também de entender que a estratégia de marketing e a estratégia digital que a gente adotou lá atrás não converteu em vendas. Você acha que faltou o que nesse ponto? Por que você acha que não se converteu em vendas? Bom, primeiro que eu acho que faltou uma perspectiva da gente mesmo enquanto empreendedor, empresário, sócio do negócio, descobrir o que a gente queria. Porque a gente entrou num universo muito amplo e aí a gente precisava nichar para conseguir atingir um público que fosse mais assertivo. Então não foi focado, vocês fizeram um marketing geral, tudo. O marketing geral, focado no B2B, no B2C, mas o B2C também ele é muito amplo, né? Sim. Então, ele em São Paulo e eu em Brasília, o que a gente pensou também de valor foi o seguinte, a gente consegue expandir, a gente já iniciou de uma maneira que hoje, ao meu ver, foi dar um passo grande demais. Em vez da gente pegar e estabelecer, conquistar o próprio campinho, digamos assim, eu acho que é importante começar no primeiro degrau e não no quinto degrau. Renata, olhando para trás, se você pudesse fazer uma lista do que você errou, qual seria a sua lista? Quais seriam os pontos? Alinhamento com as pessoas que fazem parte daquele projeto, sejam parceiros ou sócios, sobre a perspectiva pessoal que a pessoa tem com a empresa. Porque a gente sabe que
A empresa, ela é o nosso local de trabalho, ela é aquilo que vai trazer o nosso pão de cada dia, né? A gente trabalha também para isso, mas para colocar um projeto no mundo. E quando as perspectivas pessoais, elas não estão alinhadas com as perspectivas profissionais e com as perspectivas pessoais e profissionais do outro sócio, isso em algum momento traz problemas. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora e na volta a gente vai conversar com o nosso especialista, o Enio Pinto, que tem sempre dicas aí valiosas para a gente. Onde foi que eu errei? Volta já. O intervalo foi rapidinho, hein? Onde foi que eu errei já está de volta e hoje a gente está conhecendo a história da Renata, que tinha uma revendedora de vinhos, teve uma série de problemas, aí precisou se desfazer daquele negócio naquele momento, né, Renata? Foi. Só para a gente poder relembrar, quais foram os pontos que você acha que você errou? Bom, eu entendi lá atrás que a gente não tinha recorrência de compra dos clientes, então eu vendia no mês e daí tinha um faturamento às vezes ok, e no mês seguinte eu não tinha nenhuma promessa de compra de nenhum cliente. Então, quando eu fui olhar para estratégias de recorrência, eu falei, vou criar um clube de assinaturas, porque traz uma recorrência mensal para a empresa. E aí, quando eu me juntei com esse antigo sócio, o nosso primeiro projeto foi um clube de assinaturas. Então, a gente contratou plataforma, a gente viu o que tinha disponível no mercado, a gente chegou até a dar uma pesquisada assim, em outros concorrentes, né, para ver faixa de preço, público-alvo, assim, mas a gente passou um período até, digamos que considerável, de 3 meses para parametrizar essa plataforma. E aí, nesse tempo, quem que fatura? Então, esse foi o primeiro problema quando a gente identificou. Organização e planejamento, né? Organização e planejamento, exatamente. Marketing certo também, né? Sim. Atingir as pessoas certas, não jogar para todo mundo, né? Sim. E outra ideia, quando a gente entra no digital, a gente obviamente precisa de especialistas para dizer para a gente como é que aquele mundo funciona, que não necessariamente é que nem o físico. Então, a gente demorou ainda para pegar quais seriam essas nuances que o digital precisaria, de estratégia, de investimento, o que a gente também precisaria colocar dentro do nosso fluxo de caixa, né? Inclusive fluxo de caixa é uma coisa que também raramente pesou, né? Aconteceu. Bom, tá certo. A gente agora vai conversar com o Enio Pinto, um mago aí do empreendedorismo, um cara que sabe tudo aí, tem dicas pra gente, Renata. E a gente vai entender exatamente onde é que foi que você errou. Ele também vai dar caminhos para que a gente consiga seguir em frente, né? Enio, é com você. Fala, Márcio, tudo bom? Prazer em te conhecer, Renata. E o teu case é muito interessante, que permite a gente explorar uma coisa que é muito relevante no campo do empreendedorismo, que é a identificação da nossa vocação empresarial. E o raciocínio segue a seguinte lógica. Primeiro passo, fazer uma lista de coisas que me trazem satisfação pessoal, prazer, plenitude, realização. Com essa lista na mão, eu submeto ela a um primeiro filtro. Em quais desses itens, desses pontos que me dão satisfação, eu sou competente, eu sou melhor que a média dos demais, eu tenho vantagens competitivas. E aí eu começo a ter uma lista muito rica, coisas com as quais eu me identifico e onde eu sou bom, onde eu sou competente. E aí o segundo e definitivo filtro eu sou bom e sou competente, mas isso vai ao encontro de demanda na sociedade? Isso aí resolve problemas de pessoas na minha comunidade? Eu resolvo problemas de eventuais e futuros clientes e usuários? Se a resposta for positiva, sim, eu deixo de ter uma ideia e passo a ter aqui a minha vocação empresarial. Algo com que eu me identifico muito, algo em que eu sou competente e que atende às demandas da sociedade na qual eu estou inserido. E parece que é bem o seu caso, né, Renata? Você tem muita satisfação em lidar com a questão do vinho e isso vai de encontro às necessidades da sociedade hoje. Para você ter uma ideia, a gente tem alguma coisa em torno de 1 milhão de bares e restaurantes no Brasil, dados da Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E apenas 10% desses bares hoje comercializam vinho. Portanto, a gente tem um potencial de crescimento nesse mercado muito positivo. Vamos em frente, Renata.
Renata, quanto à questão de segmentar ou não, ou seja, ter uma atuação mais focada, mais cirúrgica, ter um recorte, customizar mais a sua linha de produto para um determinado perfil de cliente, o que você tem que fazer é plena empatia com o teu consumidor e avaliar o que já tem de concorrência estabelecida. O que você vai ter que fazer é o seguinte, bom, existem grandes varejistas que fazem um atendimento mais plural, mais heterogêneo e é difícil competir em função de que eles compram em grande quantidade e conseguem barganhar melhores preços, e aí comprando melhor, ele vende melhor também na questão preço. Se é essa a realidade do mercado em que você está inserida, vale a pena sim estabelecer uma segmentação de público, estabelecer alguns recortes com públicos com os quais você vai se especializar. E aí você vai ter que mergulhar fundo, entender exatamente o que são os desejos, mais o que são os sonhos desse mercado para que você possa encantá-los. E Renata, sim, o marketing é a alma do negócio. Esse negócio tem algumas almas, tá? Mas vai lá, o marketing é um dos tripés, é um dos vetores que definem sucesso empresarial. O marketing hoje, inclusive, Renata, ele está muito digital. É fundamental que você tenha um conhecimento muito grande do teu cliente, tenha os dados cadastrais do cliente, entenda onde ele mora, idade, para ter a faixa etária dele, dados cadastrais dele, dados transacionais dele, ou seja, o que habitualmente ele vem consumindo, comprando de forma recorrente de você e mais, os dados comportamentais dele. Eu tenho cadastro, eu tenho transações que ele fez comigo, o histórico de compra dele e tenho o comportamento dele. Ele compra mais em que horário, mais através de que canal, mais que perfil de vinho ele vem adquirindo comigo. Entendendo exatamente o que é o perfil de consumo do meu cliente, eu vou poder mandar, disparar para ele correspondências, eu posso ativar esse cadastro dele através de SME, de e-mail marketing, de WhatsApp, para que eu possa provocá-lo, para que eu possa, ativando o meu cadastro, começar a ter uma carteira de clientes que faça compras recorrentes comigo. O usuário do vinho hoje no Brasil representa alguma coisa em torno de 36% dos adultos brasileiros de 18 a 65 anos. E o usuário de vinho significa dizer o seguinte, aquele que consome semanalmente o vinho. Se você tem um cadastro de quem é teu cliente, um cadastro cada vez mais refinado do que são os hábitos de consumo do seu cliente, e você começa a provocá-lo através de um CRM simples, de disparos, para que ele possa voltar a lhe acionar, você vai disparar nas suas vendas. Renata, amigos, negócios à parte. Isso, de fato, para negócios é muito relevante também. Veja, quando a gente vai fazer amigos, Renata, a gente faz por afinidades. A gente procura pessoas que têm hobbies similares aos nossos, que gostam do mesmo tipo de vídeos, de filmes, pessoas que vão te fazer companhia. Já quando você procura um sócio, você não quer afinidade, você quer complementariedade. A afinidade na sociedade pode trazer uma superposição de papéis. Quando você trata de um sócio, você quer escopos distintos, complementares, mas convergentes. Você tem que procurar um sócio que preencha lacunas na tua operação. Se você não tem uma determinada competência, procure um sócio. Se te falta capital, procure um sócio. Se você tem dificuldade de agenda, procure um sócio. Se você precisa de alguém para dividir riscos e para fazer as reflexões no processo de tomada de decisão no teu negócio, procure um sócio. Ele vai ter um pensamento convergente ao teu, mas uma atitude, um comportamento complementar ao teu e não afim ao teu. Portanto, amigos, negócios à parte. Negócios trazem sempre a questão financeira. Vamos falar um pouquinho de fluxo de caixa, Renata. O fluxo de caixa, a gente costuma dizer que é uma ferramenta meio que bola de cristal. Ela permite você vislumbrar o futuro. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um controle gerencial que vai consolidar todos os demais controles. Eu estou falando do teu caixa diário, do teu contas a pagar, do teu contas a receber. À medida que você tem vários controles gerenciais, eles alimentam o teu fluxo de caixa. O teu fluxo de caixa, o nome já diz, entradas e saída de recursos. Você coloca ali as projeções e depois vem completando com o que de fato aconteceu, com o realizado, e vai batendo. De tal maneira que vai chegar uma hora que você vai fazer uma projeção muito próxima com o que acontece na realidade. E aí o fluxo de caixa permite ver lá na frente o seguinte: primeiro,
vai faltar recurso? Se vai faltar recurso lá na frente, eu vou fazer uma prospecção de qual é a melhor possibilidade de crédito, quem tem melhores condições gerais de forma de pagamento, de taxas de juro, de carência, de necessidade de garantias, por exemplo. E aí já faço a melhor prospecção e me organizo para acessar esse crédito no período em que eu tiver uma lacuna de crédito. Por outro lado, o fluxo de caixa também vai permitir que a gente veja quando vai ter um excedente de caixa. E aí eu me organizo para planejar a aplicação desse excedente. Vou reinvestir no negócio? Vou fazer uma retirada para mim, uma distribuição de lucro entre os sócios? Vou fazer uma reserva técnica para um período de incertezas? Só o fluxo de caixa te permite tomar essas decisões de futuro. Renata, de fato, empreender de alguma maneira é uma ciência, né? Que contempla aí uma equação onde você coloca conhecimento em gestão, em administração de empresas, conhecimento sobre a operação desse segmento empresarial no qual você está atuando, e você coloca aí muitas pitadas de atitude, de comportamento, porque para que você empreenda com sucesso, você tem que ter um perfil empreendedor ideal. Então, entender da operação, entender de gestão e ter uma atitude, um comportamento, um perfil ideal para quem vai empreender. É fundamental, portanto, que você sistematicamente, Renata, alimente todo esse conteúdo necessário para o sucesso empresarial com capacitações, com visitas a feiras, a eventos, interaja com outros profissionais, outros empreendedores do mesmo segmento em que você atua, para que você não tenha um estoque limitado de conhecimento para fazer a gestão do teu negócio, para que você tenha permanentemente a possibilidade de estar se alimentando com conteúdos relevantes para o processo decisório, que é o dia a dia de quem empreende. Grande Enio, valeu, obrigado pelas respostas, viu? Você sempre mandando muito bem com a gente. Renata, o tempo passou, tudo mudou. Hoje você ainda é uma empresária, mas hoje tá tudo diferente, né? Tudo bem diferente, com certeza. O que você tem hoje? Como é que estão as coisas? Bom, hoje eu não faço mais atendimento para consumidor final como foco da nossa empresa. Hoje a gente pivotou, né, para uma distribuidora e daí eu tenho outros sócios também, daqueles que eu comentei anteriormente. E nessa perspectiva, a distribuidora ela tem como foco em Brasília atender o canal on-trade. Então, nosso foco é atender com vinhos, bares, restaurantes, hotéis, eventos. E para isso a gente precisa de um posicionamento de marca dos vinhos que a gente trabalha um pouco diferenciado do que vender para outros canais de venda. Aliás, até o vinho que a gente está vendo aqui atrás, aqui no cenário, são seus, né? Sim, alguns desses são meus. Não mais, agora está vendido. Mas é o que você faz a distribuição, né? Isso, exatamente. Então hoje, enquanto distribuidora, a gente tem essa perspectiva de atender os restaurantes como esse que a gente está aqui hoje. Renata, o que você mais mudou daquela época para cá? Qual foi o principal ponto que você alterou na sua vida que fez toda a diferença para que você continuasse em frente? Eu acho que a cada dia eu tenho uma ideia de que a gente precisa ser empresário. A gente precisa entender do negócio em si. No geral, Márcia, eu acho que a gente consegue fazer um negócio de uma maneira, digamos que geral e agregar produtos. Digamos que a gente tem uma base de como se fazer negócio. Só que dentre isso a gente faz muitas conexões com pessoas. A gente faz negócios com outras pessoas, então uma coisa que eu valorizo muito hoje, sem dúvidas, é trazer bons parceiros e bons clientes também pra gente, porque as relações humanas importam. Renata, a partir de tudo que você vivenciou, você conseguiu mudar a sua história, você tem uma empresa consolidada hoje. Eu queria que você desse uma dica para quem está assistindo a gente, para que essas pessoas não passem pelo que você passou, ou se estiverem passando, possam achar uma boa solução para que não desistam. É sempre importante que a gente, diante de algum assunto que a gente não conheça, busque a ajuda de algum especialista, porque ele vai trazer algumas visões já do mercado que a gente pode nem imaginar que exista. Então, nesse sentido, colocar ali o ego para baixo do tapete, pedir ajuda, buscar ajuda e, melhor do que isso, se colocar no mundo, porque à medida que a gente sai
no dia a dia para fazer negócio, a gente começa a entender como que as relações comerciais giram, a gente começa a entender melhor o feedback do cliente, qual que é o tipo de produto, e daí no meu caso vinho, qual que é o vinho que aquele perfil de público está pedindo. Será que eu tenho ele no meu portfólio? Será que eu preciso pegar algum outro fornecedor? Será que eu preciso partir para uma importação? E daí os caminhos vão se desenhando. Então, arriscar é importante, mas também ter compromisso com o seu fluxo de caixa, que é uma coisa muito importante e mudou a minha vida. Se você não tem, faça um para ontem, é urgente. E além disso também muita organização, porque a sua empresa vai pedir isso no curto, no médio e no longo prazo. Renata, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua história, você mudou o seu caminho, o seu destino, errou um pouquinho lá atrás, não tem problema, foi crescimento, né? Sim. Obrigado por tudo, parabéns, viu? Obrigada, eu que agradeço. Aproveitando aqui, eu quero agradecer também ao Restaurante Universal aqui no centro de Brasília, que recebeu a gente com muito carinho, a Estefania, que abriu esse espaço para a gente. Obrigado, viu? E para você que está acompanhando a gente, obrigado pela sua audiência também. Onde Foi Que Eu Errei volta na semana que vem. A gente se encontra. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Tchau!